Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Glória a Deus. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele, além de escrever a carta, essa carta ela acaba sendo uma tese viva do que o Evangelho era para Paulo. Nós sabemos que toda lição ela é muito útil para nós na sua capacidade de transmitir o conhecimento sobre algo. Isso vale para qualquer assunto. Mas uma lição, de fato, ela só se torna, eu diria, muito útil para a nossa vida quando nós exercitamos aquelas lições. E Paulo, ao escrever essa carta, ele faz uma demonstração do que realmente o Evangelho e a pessoa de Jesus era, de fato, para eles. Alguém já disse que Paulo ele teria de tudo para ser a pessoa mais infeliz desse planeta. No entanto, ele se tornou a pessoa mais célebre e alguns estudiosos chegam até a dizer que Paulo seria a pessoa mais feliz do planeta. E por que chegaram a essa conclusão? Porque Paulo, ele, vamos dizer assim, ele era um perseguidor e de perseguidor passa a ser proclamador. E quando ele passa a ser o proclamador, ele sofre. E o sofrimento de Paulo foi em todos os gêneros e em todos os tipos. E é bem curioso que mesmo ele sofrendo, mesmo ele tendo dificuldades, privações, ele conseguia olhar para o lado bom da vida, para o lado bom do reino de Deus, olhar com fé, com esperança, e mesmo naquilo que seria uma praga para a maioria de nós, ele consegue extrair aquilo tudo e fazer com que aquilo se torne uma lição, uma das mais lindas. Então, por essa razão, as pessoas e os estudiosos sobre o tema da felicidade vão dizer que Paulo, ele com a sua vida e com o seu jeito de encarar a vida, demonstra essa extrema felicidade. Pedi para o irmão ler esse versículo, porque aqui nós vemos que a carta aos Filipenses ela é bem curtinha, tem apenas 4 capítulos, mas nesses 4 capítulos, Paulo dá uma lição do que é ser um servo de Deus, dá uma lição de desprendimento, dá uma lição de grandeza, dá uma lição de fé, que é algo assim admirável. Só para vocês terem uma ideia, no capítulo 1 de Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte, que as circunstâncias que foram para ele desfavoráveis fez com que ele olhasse para a vida e pegou aquelas circunstâncias e deu meia volta e não atrapalhou a vida dele. Em outras palavras, Paulo olha para as circunstâncias ruins e difíceis, uma delas aqui é que ele está preso, e isso não abate, pelo contrário, faz com que ele veja que o evangelho tenha progresso, e tem de fato progresso. Ao invés de impedi-lo de viver, de proclamar o evangelho, ele pegava aquilo que era negativo e vira nas mãos de Paulo uma bomba atômica positiva. Ou seja, no capítulo 1, ele vai mostrar o seguinte, que circunstâncias desfavoráveis, que para muitos seriam impeditivos, para mim, não são circunstâncias desfavoráveis. Elas se tornarão favoráveis e o evangelho vai ser proclamado e Cristo vai ser glorificado. No capítulo 2, ele vai falar o seguinte, que coisas que acontecem na vida, coisas que perdemos, porque ele era uma pessoa extremamente competente, extremamente valiosa para o judaísmo, ele deixa todas essas coisas. Ele deixa os títulos, ele deixa o sinédrio, ele deixa aquele valor que para a sociedade era importante, e ele troca essas coisas pelo Evangelho. No capítulo 3, ele também vai falar o seguinte, que as pessoas que tentam atrapalhar a vida dele, não atrapalham. Por quê? Porque ele, de fato,
vai fazer com que as pessoas, mesmo aquelas que venham contra ele, essas pessoas, ele enxerga essas pessoas como uma oportunidade de ver também o evangelho ser pregado e o evangelho ser glorificado, inclusive na vida dessas pessoas que também feriram e atrapalharam ele. E quarto lugar, no capítulo 4, Paulo vai falar o seguinte, que a ansiedade da vida e a relação que ele tem com o futuro, que para muitos nos impede de prosseguir, de viver, Paulo não. Paulo vai fazer o oposto. Paulo vai fazer o oposto. Essa relação que ele tem com o futuro, que ao invés de deixá-lo ansioso e apreensivo, ele vai se tornar totalmente crente no sentido de saber que nada acontece na vida dele, que Deus não esteja tendo o controle, e logo ele descansa no presente, porque se Deus está cuidando dele no presente, mesmo que ele esteja preso, Deus vai cuidar do futuro dele e vai cuidar da igreja do Deus vivo. Em outras palavras, Warren Easby, um escritor, ele escreveu um livro baseado na carta de Paulo aos Filipenses, e esse livro é maravilhoso. Depois eu até passo para vocês o nome, a obra, para vocês poderem adquirir essa obra. Ele comenta uma coisa muito interessante, fazendo um trocadilho dessa carta. Ele diz o seguinte, que existem 4 ladrões que roubam as nossas alegrias. E como eu disse há pouco, essa ideia eu me baseio nesse livro de Warren Easby, que são as circunstâncias, coisas na nossa vida, pessoas e a relação com o futuro. Então, olha que interessante, irmãos. Se nós não soubermos lidar com essas coisas, elas roubam a nossa alegria. Pode ver, a circunstância rouba a nossa alegria. Um desemprego, uma doença, a questão de coisas. Perdeu um carro, perdeu uma casa, perdeu um emprego, o título, ou não se sente mais produtivo. É outra coisa que pode roubar a nossa alegria. Pessoas que também muitas vezes não nos ajudam, mas nos atrapalham, na família, na sociedade e na igreja. Podem roubar a nossa alegria. E a nossa relação com o futuro. O que vai ser, o que vamos fazer, aonde estaremos, o que Deus tem para nós. Ou seja, Warren Easby diz o seguinte, que existem 4 ladrões que podem roubar a nossa alegria. No entanto, Paulo, nessa carta, nos ensina a lidar contra esses ladrões. E como ele ensina a lidar? Dando exemplo com a própria vida dele. Ele faz com que as circunstâncias desfavoráveis se tornem favoráveis. As coisas que eram importantes e valorosas, ele mostra que existe outra coisa muito mais valorosa que é o Evangelho e uma pessoa muito mais maravilhosa que é Jesus. As pessoas, Paulo vai dizer, olha, elas vão estar sempre com vocês. No entanto, as pessoas, você não vai ser influenciado por elas, mas você vai influenciar elas. E a relação com o futuro? A relação com o futuro, Paulo vai dizer o seguinte, que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. E que se alguma ansiedade me vier nessa vida, eu vou dar graças a Deus e vou colocar cada uma dessas coisas diante dele com ações de graça, com súplica, com oração, porque Deus é aquele que vai de fato apaziguar o meu coração, é aquele que vai realmente receber as minhas intercessões com ações de graça, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar a minha vida e o meu ministério, a minha família. Então, Paulo dá a demonstração com a sua vida que os ladrões que tentam nos roubar a alegria, dependendo da nossa fé em Deus, esses ladrões não conseguirão ter êxito. Por quê? Porque Paulo vai dar os caminhos baseado naquilo que ele acreditava, dependia de Deus, e naquilo que de fato ele vivia, que é o mais lindo. Então eu deixo essa breve reflexão para vocês, tá bom? Porque a gente vai mergulhar aqui nesse livro. Tá joia, meus irmãos?